Já reclamando aqui, o Flamengo não joga bem. Não achei que o Flamengo jogou bem, não. Não achei que o Flamengo jogou bem, não. O Flamengo venceu, mas achei que o Flamengo não fez um bom jogo. Minha opinião. Podemos debater isso aqui durante a live. Acho que o Flamengo foi efetivo. O Flamengo foi um time objetivo, um time que teve 4 chutes do gol, fez 3 gols, mas não fez um grande jogo. Sabe por que o Flamengo ganhou do Palmeiras? O Abel Ferreira tem uma explicação. Eu vou mostrar para vocês qual é a explicação, tá? Sem o meu Ramon Abate eu não consigo. Pois é, mas por causa do Ramon Abate. Para esse Flamengo de hoje que esses caras têm que aprender. O Flamengo toma o gol do Palmeiras por culpa do Flamengo. O Flamengo fica com um jogador a menos. Nós vamos passar por isso tudo. O Flamengo tem a oportunidade de fazer a substituição porque ele tem a bola e o Flamengo não faz. Jogadores que estão aí no Flamengo, eles não estão começando agora, não. São jogadores rodados. O gol que o Flamengo toma hoje é ridículo. O Flamengo responde bem. Ridículo. Porque contra o Botafogo, se a gente lembra, ele também não vinha bem, mas é letal. Contra o Palmeiras, o adversário vem melhor. Ele é letal. Então, o que fica para mim é isso. Individualmente, que não vinha sendo suficiente em outros jogos, quando também não vinha bem, o Flamengo voltou a ser decisivo. O Pedro volta a ser decisivo, o Arrascaeta continua sendo decisivo. O Jorginho do campeonato. Bater o pênalti, ótimo. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Mengão. Letalidade é o que define o Flamengo nessa partida, né? O Flamengo foi muito letal. Com 4 finalizações no primeiro tempo, o Flamengo consegue fazer 3 gols e praticamente liquidou o jogo, né? No final do jogo ele levou um gol do Gustavo Gomes, mas já não dava em mais nada, não, né? Então o Flamengo vence, iguala a pontuação do Palmeiras, né? Que é 61 pontos, e só fica atrás no critério de desempate, que é o quesito vitória, né? Uma atuação não tão boa no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouquinho, porém aquilo, se o Flamengo não fosse letal, hoje o Flamengo não estaria comemorando, a gente não estaria comemorando uma vitória nessa partida, né? E a gente, ultimamente, né, alguns jogos atrás, a gente reclamava que o Flamengo não era letal ou criava inúmeras chances de não marcava. Hoje foi totalmente diferente. Contra o Botafogo também já foi. E hoje não foi diferente. Hoje foi aquela aura, tipo do Cristiano Ronaldo, aquela foto que ele tirou após o golaço. Foi hoje Pedro e Arrascaeta. Então deixa o like, se inscreve no canal e vambora com mais um React Nação. Bora! Já reclamando aqui, o Flamengo não joga bem. Não achei que o Flamengo jogou bem, não. Não achei que o Flamengo jogou bem, não. O Flamengo venceu, mas achei que o Flamengo não fez um bom jogo. Minha opinião. Podemos debater isso aqui durante a live. Acho que o Flamengo foi efetivo. O Flamengo foi um time objetivo, um time que teve 4 chutes do gol, fez 3 gols, mas não fez um grande jogo. Eu achei que não. O Palmeiras teve mais a posse de bola, o Flamengo no segundo tempo não controlou o jogo pela posse, que é a sua característica, começou o jogo sendo pressionado no seu campo. Eu não achei que o Flamengo jogou bem, não. Achei que o Flamengo hoje, ao contrário de outras partidas, que jogou bem, não teve aproveitamento das chances criadas, hoje foi o contrário. Eu acho que foi o contrário. O Flamengo fez um jogo de maior objetividade. A gente vai falar da questão da arbitragem também. Claro que vai chegar aqui um monte de chororô e tudo mais. Hoje tivemos uma arbitragem que tentou ser uma arbitragem como é no mundo inteiro, fora aqui no Brasil, né? Aliás, quando a central do apito fala que alguma coisa foi pênalti ou coisa parecida, meu irmão, se você concorda com eles, você está com algum problema. Se você discorda, é porque você está no caminho certo. Os caras ficaram durante anos, o que restou da central do apito, apitando mal o futebol, marcando faltas a todo instante, pênaltis à brasileira, e quando eles defendem uma tese, se você está na contramão, é sinal de que você está no caminho certo. Invariavelmente, eles estão errados, com relação ao que é o futebol. E claro que a gente vai falar por aqui. Vai ser muito curioso ver o método de palmeirense chorando, reclamando, se vitimando, comparando. Já soube que teve coleguinha comparando ou dizendo que hoje foi pior do que no jogo do Morumbi. Cara, que cara de pau. O cara, às vezes, ele quer fazer média com a torcida do outro time, que ele torce para um time, sei lá o que quer fazer. Que cara de pau, né? Agora, pedir pênalti do Gustavo Gomes. Vamos direto ao assunto. Começo do jogo. Tem um leve contato do Jorginho. Vocês acham que aquele contato é o suficiente para derrubar um homem daquele tamanho? Claro que não. Ele cabeceou a bola. Ele conseguiu a conclusão. E com perigo, quase fez o gol. Aí ainda marca o pênalti. Aqui no Brasil, normalmente se marca. E o pessoal está viciado nisso. No mundo inteiro não se marca um pênalti numa situação como aquela. No mundo inteiro. Depois do gol do Palmeiras, na origem, tem uma jogada com a Arrascaeta pé de falta. Também não marcou. Foi empurrando até mais forte. Não marcou, disputa de bola. Seguiu o lance. Gol do Palmeiras. E depois, o Bruno Fux, além de jogar muito mal,
né? Ele, numa situação que acontece o jogo inteiro ali, um jogador com o outro, empurra o outro, não sei o quê, se joga para tentar uma falta, a falta não é marcada, na sequência ele marca o pênalti. Mas vai ter o chororô, a vitimização, como diz o Arnaldo, tem uma espécie de um método aí, né? Então vai ser muito curioso, né? O que vai acontecer a partir de agora, uma tentativa de equiparar a arbitragem de hoje, aquela arbitragem, mas enfim. E vou dizer mais, se tivesse hoje sido uma arbitragem parecida, seria a comprovação da incompetência da arbitragem brasileira, errando para tudo quanto é lado. Porque o que aconteceu no Morumbi foi gravíssimo. Tentar comparar, me desculpe. Se alguém aqui tiver essa cara de pau, eu vou dar risada. Porque não tem como. Agora, eu achei que o Flamengo não fez um jogo bom, não. Achei que o Flamengo fez um jogo bem aquém do que eu esperava depois dessa longa paralisação, de jogar contra o Botafogo. Uma boa partida, não foi excepcional, mas foi uma boa partida. Esperava que o Flamengo jogasse mais hoje, mas não jogou uma partida tão boa, não. O Felipe Luiz já está falando, nós estamos aqui hoje com o apoio do Hermani. Ele manda aqui, time do Palmeiras se joga todo contato insuportável. Isso é um fato. Se joga o tempo todo, cavando falta. E custou ao Palmeiras entender que o árbitro não estava disposto a marcar faltinhas nessa noite. Insuportável. O Pedro recuperou a bola no primeiro tempo, ele ia levar perigo, mas o juiz deu falta inexistente. Teve isso também, teve um lance que ele não fez falta, recuperou a posse e ali ele marcou. Ali ele teve uma recaída, digamos assim, né? O árbitro da partida. E marcou uma falta daquelas que não fazem muito sentido, né? Saber jogar de outra forma, transição sem a bola, Felipinho evoluindo. Eu acho que tudo bem, tem esse aspecto, mas eu acho que principalmente ali nesse jogo que faltou ao Flamengo ter mais o controle da posse para não passar sufoco. O Flamengo ficou muito tempo tendo que se defender, ficou muito tempo ali encurralado. O Palmeiras não criou muito, porque o time se defende muito bem. Mas eu, sinceramente, eu acho que não é esse o modelo ideal para o Flamengo, não. Sabe? Eu acho que isso não faz sentido. O Flamengo jogar dessa maneira. O Flamengo tem que ter mais a bola. Ficou ali muito tempo o Palmeiras rondando a área e criando pouco, mas aí fez um gol. Se esse gol sai mais cedo, o final do jogo ia ser um pandemônio, né? Vitória magnífica, fala aqui o adjutor Alvim. Palmeiras teve menos grande chance que o cirúrgico Flamengo. Pedro não faz nenhum lance de efeito. Felipe Luiz tinha um plano. De fato, hoje o Flamengo teve um alto índice de aproveitamento. 4 finalizações, 3 foram gol. E essa discussão do Pedro, que estava rolando na rede social, na transmissão também, é absurda, né? Que discussão é essa? Que o Pedro tem que ser titular. O Pedro é titular. Os jogos que o Pedro não foi titular, os últimos jogos que ele não foi titular, foram jogos, por exemplo, depois do jogo em La Plata, que ele não jogou contra o Corinthians, e contra o Vasco ele foi poupado, como vários jogadores foram poupados. Então não tem muito sentido, não tem nenhum sentido essa discussão. Não tem nenhum sentido essa discussão sobre o Pedro ser titular ou não. Ele é titular. Ele tem jogado com frequência. Então, sinceramente, eu não sei de onde sai isso. O Mengão fez um churrasco com o porco. Mas vocês sabem por que o Flamengo ganhou do Palmeiras? O Abel Ferreira tem uma explicação. Eu vou mostrar para vocês qual é a explicação, tá? Sem o meu Ramon Abate eu não consigo. Pois é, mas por causa do Ramon Abate Abel, meus amigos, vocês ainda estão na liderança. Mas isso vai mudar, em breve vai mudar, porque faltam 10 jogos. O Flamengo, no meu modo de ver, tem confrontos um pouco mais fáceis do que do Palmeiras. E o Palmeiras, depois dessa cipuada de hoje, como é que será que ele vai jogar contra a LDU, lá nos 2.850 metros de Quito? Já o Flamengo, eu garanto a vocês que vai entrar cheio de moral para enfrentar o Racing no Maracanã. Infelizmente, com um desfalque sério, que é o do Léo Ortiz, que, aliás, merece um capítulo à parte nesse jogo, né? O Flamengo vencia por 1-0 e, de repente, o Léo Ortiz teve um choque ali na beira do gramado. Eu não me lembro se foi o Vitor Roque ou o Flaco Lopes. Um deles caiu em cima do tornozelo do Léo Ortiz e o Léo Ortiz ficou desesperado de dor. O Flamengo ainda foi lá, botou aquela aguinha, tal coisa, ele continuou jogando, mas você, numa jogada seguinte na linha lateral, em que ele até consegue ainda desarmar o Vitor Roque e bota para a lateral, mas você vê que ele já vai pisando completamente errado, completamente enlouquecido de dor, cai, e aí sai, e estava óbvio ali, gente, estava óbvio ali que não dava mais para ele voltar. E aí o Felipe foi juvenil. O Felipe começou a fazer gestos, a perguntar e a gritar para o doutor Sasaki para dizer se ia trocar ou não. Amigos, já era para ter botado o Danilo direto. O Léo Ortiz não poderia mais voltar. A contusão foi próxima do lado em que o Felipe estava, a saída foi do outro lado, quando ele novamente sente e cai, mas o Felipe bobeou.
O Flamengo ficou com 10 homens por quase 2 minutos e saiu o gol de empate do Palmeiras, do Vitor Roque, exatamente ali no lugar em que deveria estar o Danilo. Ou o Léo Ortiz, se não tivesse machucado, ou o Danilo. Lá pelo lado direito da defesa, uma bobeada, deixaram o Vitor Roque livre, o Vitor Roque testou e empatou o jogo. Pois é, mas hoje o Flamengo, gente, hoje eu não quero ver nada de estagiário, nada dessas bobagens hoje aqui, não. Porque o Flamengo hoje deu aula, inclusive tática. O Felipe Luiz meio que pressupôs corretamente que o Palmeiras ia vir para cima do Flamengo babando. Coisa que até me surpreendeu um pouco. A mim surpreendeu. Ao Felipe, provavelmente não. Porque o Felipe armou o Flamengo mais fechado para resistir a esse, vamos assim dizer, impulso, esse assédio inicial do Palmeiras, que o Palmeiras fez. Mas, em compensação, o contra-ataque. Com aqueles que nego diz que não podia jogar juntos, lembra? Gente, eu queria ter gravado o tanto de gente que garantiu, determinou que Arrascaeta e Pedro não podiam jogar juntos. Gente, queima de história. Não podia jogar o Pedro, que uma vez jogaram juntos e o Arrascaeta reclamou que o Pedro não marcava. Gente, uma porção de história de boitatá. O Flamengo fez hoje um gol, o primeiro, diga-se de passagem, no primeiro ataque do Flamengo. Até então só tinha dado Palmeiras. Primeiro ataque do Flamengo, uma bola do Rossi, que o Pedro domina e gira e bota o Arrascaeta na cara do goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel. E o Arrasca, com aquela categoria que Deus lhe deu, bota no cantinho, Flamengo 1-0. Ali o Palmeiras sentiu o golpe. O Palmeiras que vinha pressionando, sentiu o golpe. O Flamengo conseguiu começar a tocar um pouco mais a bola. Mas aconteceu a infelicidade do Ortiz. O Ortiz demorou a ser substituído. O Flamengo levou o gol com 10 homens. Falha que eu considero juvenil do Felipe e do departamento médico, dos dois. Mas aí o Flamengo, de novo, com aquele também que tanta gente disse, não, o problema do Pedro é que o Pedro não marca. Gente, o que eu vi de analista tático condenando o Pedro é uma grandeza. Não, o Bruno Henrique marca. O Plata marca. O Pedro não marca. Gente, o que tinha de profeta de final de carreira do Pedro era também uma enormidade. Aí como é que sai o segundo gol? Rouba uma bola, o Pedro rouba uma bola, entra na área e sofre o pênalti. Rouba a bola, se não me engano, ele toca para o Royal toca para frente, Pedro entra, o Fux derruba. Pênalti. Aí o Flamengo faz 2-1 e, pelo menos em princípio, volta a ter o controle do jogo, ainda que o Palmeiras ficasse com mais posse de bola. Mas o Flamengo aí já bota a bola mais no chão. E, em seguida, numa nova roubada de bola do Pedro, que a TV Globo perdeu no ao vivo, perdeu, não mostrou, mas botou uma publicidade quando eles dividem. Eu odeio tela dividida. Eu entendo que publicidade é quem paga as contas, entendo isso tudo, mas eu, pessoalmente, odeio tela dividida. Aquele negócio assim, não, olha cá, gol do fulano de tal, aí divide a tela. Pô, a tela estava dividida, quando o Pedro rouba outra bola, entra e ele mesmo faz o gol. Ele rouba a bola, dá para o Arrascaeta dá para ele vai lá e faz o terceiro gol. Ou seja, 2 gols com tabelas e conclusões daqueles que não podiam jogar juntos. Olha como é que o mundo é engraçado, né? Não podiam jogar juntos. O Felipe está um pouco incluído nisso aí. Eu espero que hoje tenha sido a pá de cal em qualquer dúvida ou em qualquer convicção do Felipe Luiz sobre, dependendo do jogo, prefere jogar com Pedro, com BH, com os dois ou sem o Arrascaeta. Ele falou isso na última entrevista coletiva, aquela que ele estava no mau humor do cão. Eu estou muito curioso para ver a entrevista coletiva do Felipe hoje. Eu espero que ele esteja sorridente, feliz com essa vitória, que foi uma vitória categórica. O Palmeiras descontou no último minuto dos acréscimos, estava na cara que não ia acontecer nada mais, mas o Flamengo venceu e venceu com muita autoridade o Palmeiras. Essa que é a grande verdade.
Aí, eu estou me rindo porque a Porco Press, você sabe que existe a Porco Press, né? A Porco Press está chorando agora porque foi prejudicada num lance, num possível pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes no primeiro tempo. É duro, né? É duro, né? É duro quando você não é sempre... De Flamengo. Ô, Vitor Sérgio, houve algum momento, eu diria que mais de um momento, alguns momentos, nesse Flamengo dos últimos anos de muita qualidade, que se reclamava da eficiência de um time que muitas vezes criava e não conseguia transformar tudo o que criava no placar. Acho que hoje é um Flamengo que nem criou tanto assim, mas no que conseguiu criar, no que conseguiu aproveitar os erros do adversário, foi absolutamente eficiente, né? Boa noite. Foi, boa noite, Caio, Ricardinho, que estava comigo agora na arquibancada, tô contigo agora, Tainá Espinosa, já, né? E principalmente quem está aqui na arquibancada no Prorrogação TNT Esportes. Eu acho que o Flamengo sai desse jogo com uma sensação de que foi mais eficiente, como às vezes não é. Uhum. Quando ele era eficiente, ele deu de 6, deu de 5, deu de 8. Hoje, por se tratar de um time muito qualificado, parou nos 3. Mas acho que mais do que isso, hoje o Flamengo foi competitivo, como em muitos momentos ele não consegue ser. Hoje o Flamengo, no momento ali, os primeiros 15 minutos que o Palmeiras foi bem melhor que o Flamengo conseguiu resistir, ficar vivo ali. Depois, no segundo tempo, o Flamengo baixou num bloco mais baixo, o Flamengo marcou num bloco mais baixo, num 4-4-2 ali, em que ele funcionou muito bem, foi muito competitivo assim. O Palmeiras praticamente não criou nada, o Palmeiras criou jogada mesmo que se impôs em cima do Flamengo, foi a jogada do Kelvin pela direita, que o Felipe Anderson poderia ter até finalizado melhor, porque ele tinha visual para bater livre. Então, assim, basicamente o Flamengo não sofreu depois de um Palmeiras que sabia que precisava pelo menos empatar e que teve bola, teve ocupação de campo de ataque. Então acho que o Flamengo sai desse jogo com uma sensação muito positiva, né? De vencer o Botafogo 3-0, venceu muito bem, num clássico, num jogo que nos últimos anos no Rio de Janeiro tem sido um jogo muito explosivo, num jogo de... Então, enfim... o Flamengo... No Newton Santos, né? No Newton Santos. Então o Flamengo vem e depois ganha do Palmeiras nesse jogo em que, se o jogo do Flamengo não funcionou do jeito que a gente está acostumado, o Flamengo mostrou uma competitividade que pode ser muito importante para duelar 2 vezes contra um time argentino bom como o Racing e para tentar voltar no Campeonato Brasileiro, já que ainda é vice-líder. Né? E de repente se fizesse esse questionamento também, né? Do Flamengo jogar de uma outra forma. O Flamengo tem um jeito de jogar uma forma e dessa forma ele ganha. Mas quando não é dessa forma... Era mais difícil o Flamengo conseguir o resultado e hoje eu acho que consegue desse outro jeito. Tem uma grande lição para esse Flamengo de hoje que esses caras têm que aprender. O Flamengo toma o gol do Palmeiras por culpa do Flamengo. O Flamengo toma o gol do Flamengo por culpa do Palmeiras? Não, pera um pouquinho. O contexto é inacreditável. O Flamengo fica com um jogador a menos. Nós vamos passar por isso tudo. O Flamengo tem a oportunidade de fazer a substituição porque ele tem a bola e o Flamengo não faz. Jogadores estão aí no Flamengo, eles não estão começando agora não. São jogadores rodados. O gol que o Flamengo toma hoje é ridículo. Ridículo. Porque tinha um homem a menos e não pôs a bola para fora ou não fez uma falta, que separaria o jogo para o Danilo entrar. Um time rodado como o do Flamengo não pode cometer esse tipo de erro. Esse tipo de erro, num jogo de mata-mata, pode ser fatal. Pedro Arrascaeta e o Luiz Araújo, que vem jogar por dentro, com o Jorginho. Então, sim, e com o Alexandre fazendo o terceiro homem na saída. Cara, parecidos, e o Flamengo tomou essa pressão. Então, este jogo do Flamengo, com o bloco todo no campo do Palmeiras, ele foi raro no primeiro tempo. Então, o Flamengo jogou um jogo de raríssimas oportunidades para aquilo que foi construído na primeira etapa. Porém, fez 3 gols. Sim. Essa é a enormidade do jogo. Não é? Porque é um jogo legal. Foi eficiente. É um jogo... cirúrgico. Sim, esquece a arbitragem agora. É um jogo muito bem jogado por equipes que sabem fazer isso, que têm elencos, têm administração, têm rivalidade e que não mereciam a arbitragem que o jogo mostrou. A gente vai falar mais de arbitragem. Daqui a pouco, com certeza, vai ter o Abel reclamando. E a gente vai falar sobre isso, vai destrinchando a arbitragem conforme for aparecendo os lances, as declarações. Vamos também entrar no jogo aqui. A gente vai costurando aqui conforme vão aparecendo os temas. Vamos lá, a gente passou a semana inteira, muitos de nós, em vários programas, falando que o momento do Palmeiras talvez atravessasse o seu melhor momento na temporada
E um Flamengo que, apesar das oscilações, tinha feito um bom jogo contra o Botafogo, tinha vencido e tal. Qual foi a receita do Flamengo hoje para vencer esse melhor momento do Palmeiras? Por que o Flamengo venceu o jogo hoje? O Flamengo vence por qualidade individual e por ser letal no momento que o jogo pede. Mais individual do que coletivo? O Flamengo resolve o jogo no primeiro tempo. No primeiro jogo ele é melhor individualmente do que coletivamente. O Palmeiras é melhor. A Mari cita 3 escanteios ali em 8 minutos. E não era uma situação de abafa, vai todo mundo lá para frente porque quer fazer um gol, estamos aqui precisando da vitória. Se a gente parar para analisar, um empate no Maracanã hoje era muito confortável para o Palmeiras. Ele ia manter uma distância, o Flamengo ia ter uma vitória a menos, ele ia ter 2 vitórias a mais. Então, coletivamente, a ideia de jogo do Abel ela é muito interessante, o que reforça que o trabalho coletivo das últimas semanas do Palmeiras é bom. O Palmeiras sabia exatamente o que ele estava fazendo. Deixou de ser um time que fora de casa se retrai para ficar dando bico para frente, para ficar esperando uma bola. Não. O Palmeiras sabia onde ele pressionava, ele estava pressionando o Flamengo. O Flamengo tem qualidade, muita qualidade para sair jogando. Ele torna o jogo muito desconfortável. O Calçado desenhou agora há pouco o Flamengo em campo e ele tinha uma situação muito específica. O Lino, que não fez um bom jogo novamente, o Luiz e o Pedro, e até o Arrascaeta, em dado momento, eles estavam um pouco mais distantes desse primeiro bloco. E esse primeiro bloco não conseguia sair tocando. A bola não tinha circulação ali. A bola vai ter um primeiro desafogo na bola do Rossi pro Pedro. E o Pedro acha o Arrascaeta. É pá e pá. Que é um golaço para entrar no jogo. É um golaço, mas é para entrar no jogo. O Palmeiras era senhor do jogo dentro de um Maracanã, num jogo considerado uma final para o adversário, para o Flamengo. Então, isso para mim reflete que o Palmeiras tinha, sim, uma ideia, vem bem. E aí, o Palmeiras com 1-0 contra, segue melhor. O Palmeiras, quando tem o lance lá do Ortiz, que ele sai, quase 2 minutos, o pessoal do Flamengo reclamando, que o time precisava ser mais malandro e tal, o Palmeiras bota a bola no chão dentro do Maracanã e fala, eu não vou deixar essa bola sair até calcular essa jogada. Isso é muito mérito também. E vai construir como? Como ele já vem buscando em alguns momentos. Inverte para buscar o cruzamento. Inverte no Kelvin, cruzamento, falha do Emerson Royal, que em nenhum momento olha para o Vitor Roque, e bom momento do Vitor Roque, gol. O Flamengo, se não é falha individual de um time que vinha bem coletivamente, e do Fux 2 vezes, que é um cara que vinha bem também individualmente recentemente, o Palmeiras estava senhor do jogo até ali. Só que aí o Flamengo tinha muita dificuldade de concluir, de transformar volume, muitas vezes dos jogos, em vantagem, precisou de uma bola do Arrascaeta, um pênalti e depois uma outra bola. Então, assim, o Flamengo ele precisou de muito pouco. Então, isso representa uma evolução do ponto de vista de ser letal, de decidir jogos no momento mais agudo. Há exatamente uma semana, a gente estava aqui nesse mesmo estúdio, mas no outro ali do outro lado, no Equipe F, falando, essa semana é fundamental. Tem um Botafogo que pode mexer com a confiança, tem um Palmeiras que pode te tirar da briga do título, e tem o Racing agora quarta-feira para dizer que você ganha na Libertadores. Se não fizer o resultado em casa, a coisa se complica. E o Flamengo responde bem. Porque contra o Botafogo, se a gente lembra, ele também não vinha bem, mas é letal. Contra o Palmeiras, o adversário vem melhor, ele é letal. Então, o que fica para mim é isso. Individualmente, que não vinha sendo suficiente em outros jogos, quando também não vinha bem, o Flamengo voltou a ser decisivo. O Pedro volta a ser decisivo, o Arrascaeta continua sendo decisivo. O artilheiro do campeonato. Bater o pênalti, ótimo. Então, e o Palmeiras ele não vai mal. E até no segundo tempo, buscar um segundo gol. O Palmeiras não tem uma atuação ruim. O Palmeiras não sai do Maracanã hoje pensando, caramba, eles são muito superiores a nós. Não é isso. Ele não sai do jogo do Maracanã. Isso tudo que a gente está falando é para dizer que são 2 ótimos times. Então, assim, tem muito a se falar, e o que você fala de Flamengo individualmente, Palmeiras coletivamente, vinha bem, eu acho que corroborado em campo. Ele não sai do Maracanã pensando, nossa, ferrou tudo para quinta-feira. Não! Tô ferrado. Não, exatamente. Ele sai do Maracanã com... Sai grande, com uma possibilidade... No máximo, preocupações físicas, como o Flamengo com o Léo Ortiz. Uma possibilidade grande de levar esse jogo para Quito. Esse tipo de jogo aqui. Ele pode aí regular, baixar um pouquinho mais, tal, mas o Flamengo não, o Palmeiras ele vai ao Maracanã lotado e não tem essa mudança de comportamento que o estádio está lotado. Muito pelo contrário, surpreende mais a postura do Flamengo. O Flamengo exatamente. Teve que se adaptar. E a torcida do Flamengo, né, Mário, a gente sabe que não é uma torcida que é capaz de aceitar isso. Claro. É que o gol fala assim, peraí, tá 1-0, gente. Mas até então estava apreensiva. Mas, claro, porque o Flamengo, este Flamengo que vai para uma semifinal de Libertadores, ele chega nesse momento talvez com menos controle do que ele gostaria do jogo, menos controle do que já exerceu, porém, ele tem solução. Para o rubro-negro, Felipe Luiz, Flamengo é o que importa. Acho que a forma de chegar ao resultado nesse momento, ela é importante, mas se chegar, ela fica em segundo plano. E o Flamengo conseguiu fazer. Eu acho que a gente nunca viu o De Arrascaeta tão bem fisicamente. Num ano inteiro. No Brasil inteiro. André, nessa época, e só para lembrar, é a época que ele hoje precisou de um tempo. Mas nem, poucas bolas. Nem quando ele jogava no Cruzeiro. Sim.
E no Flamengo me parece assim, absolutamente o melhor de Arrascaeta de sempre. Até comparado com 2019. Porque outro dia a gente conversou sobre isso aqui, ou no Sport protagonista Center. é ele. Sim, e a impressão que se tinha é que como ele tem estado mais saudável nesse ano, é óbvio que ele tem estado mais em campo e por mais tempo. Acho que o Flamengo tem feito um trabalho muito bom de manutenção de um jogador que, óbvio, está muito mais perto, infelizmente, do fim da carreira do que do começo. E aí é normal até as coisas ficarem mais difíceis. Só que o gol que ele constrói no clássico com o Botafogo, que ele vai para cima de dois marcadores, ganha no corpo e ainda consegue fazer uma assistência. E a forma como ele arranca e chega para finalizar hoje no primeiro gol, mostra um jogador do ponto de vista físico, acho, no seu auge. Então, não só pela questão da lesão que ele sempre teve, mas pela parte física também. Você vai continuar falando do Arrasca daqui a pouquinho, porque o Abel chegou. Vamos lá, prepara. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence o Palmeiras aí, né? Por 3-2 aí, né? Aquele gol no finalzinho ali. E poderia ser 3-1, mas acho que era um gol que já não saía mais nada, não, né? Teoricamente, mas a gente fala assim, mas quem assistiu aquele minuto final do jogo, né? Quando o Flamengo, acho que foi o Samuel Lino que perdeu a bola. Nem lembro quem perdeu a bola no ataque. Acho que foi o Alexandro, que ele tocou errado, né? Iria acionar o Bruno Henrique dentro da área, mas ele acabou o passe sendo interceptado, que acabou gerando o contra-ataque do Palmeiras, né? Naquele lance ali, eu acho que todo torcedor do Palmeiras, do Flamengo, ficou com o coração na mão, né? Pedindo pro Luiz Araújo matar a jogada, mata a jogada, que iria, teoricamente, gerar uma chance perigosa para o Palmeiras, né? Iria levantar a bola dentro da área, mas no decorrer da jogada ali acabou não acontecendo falta nenhuma e o juiz acabou o jogo, né? Uma vitória super importante, que iguala a pontuação do Palmeiras com 61 pontos. Critério de desempate ali, quesito vitória. O Flamengo só tem uma vitória a menos, mas a gente ainda tem mais 10 rodadas, né? 10, 11 rodadas aí para ser disputado. Tem jogo atrasado. O Flamengo enfrenta o Sport fora de casa e o Palmeiras enfrenta o Santos fora de casa também, se não me engano. Acho que era fora de casa. Então é aquilo. Tem bastante coisa ainda para acontecer nesse campeonato. Sabemos que o campeonato só vai ser disputado pelas amplas equipes, né? Só vai dar Flamengo ou Palmeiras, que o Cruzeiro está muito atrás. E vai lembrar que o Cruzeiro ainda enfrenta o Palmeiras, né? Jogando no Allianz Parque. Acho que talvez na próxima rodada agora. E eu vou te falar uma coisa. A atuação do Flamengo no primeiro tempo, tirando a letalidade, me surpreendeu muito negativamente, né? Porque a gente esperava o Flamengo impondo aquele ritmo, aquela intensidade, marcação, pressão. E não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu é que o Palmeiras teve posse de bola, tomava as melhores ações do jogo ali, dominou o meio de campo, foi do Palmeiras, e isso mesmo o mesmo Flamengo ganhando, né? O Palmeiras teve 3 escanteios nos primeiros 8 minutos, 3 escanteios, jogadas perigosas ali, e num tiro de meta do Rossi, vamos dizer assim, né? Ele foi um passe para mim, com 5 toques na bola, sendo um do Rossi, 2 do Pedro e 2 do Arrascaeta. Um do Rossi, Pedro para dominar, girar, tocar a bola, Arrascaeta, acho que foi 6 passes, 6 toques na bola, entendeu? Incluindo 3 do Arrascaeta, 3 do Pedro e um do Rossi. O primeiro gol foi uma obra de arte. Obviamente, os torcedores do Palmeiras vão questionar que era pro Bruno Fux matar a jogada, sei lá o que, mais faz parte. E o Palmeiras fez muito isso. O Flamengo não jogou tão bem no primeiro tempo, porque toda vez que o Flamengo conseguia evoluir na jogada, o Palmeiras matava a jogada. Uma coisa que o Flamengo não fazia. Entendeu? Então, o Palmeiras sempre chegando com perigo. Mesmo o Flamengo já ganhando o jogo ali, até o minuto 25 ali, vamos dizer assim, que o Flamengo consegue fazer o segundo gol. Foi no minuto 25, né? O Flamengo faz o 2-0. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu até esqueci. O minuto do Flamengo o Flamengo leva o empate no minuto 24 aproximadamente, né? Que é aquele gol do Vitor Roque, com a situação do Léo Ortiz, que ele saiu e não conseguiram botar o Danilo para jogo lá. Teve a situação entre o Felipe Luiz lá
e o cara lá que ficava lá perto dos reserva não solicitou, né, a alteração ao juiz da partida, né? Então o Flamengo ficou com 1 a menos, aproximadamente 2 minutos ali, 1 minuto e 40, que acabou originando sim espaço dentro da área e o gol do Palmeiras, né? A gente vai questionar sim que foi falha do Emerson Royal, porque ele estava nas costas dele e o Emerson Royal não ouviu, mas na minha opinião o Emerson Royal foi obrigado a fechar porque ele não tinha um jogador naquela posição ali, que seria o Danilo, né? Então ele foi obrigado a fechar e acabou surgindo espaço na jogada, né? Outro lance também é sobre o pênalti em cima do Pedro, né? O pisão do Bruno Fux, que, falta no Vitor Roque. Para mim não foi falta. Acho que quem assistiu o jogo viu que o juiz não estava dando aquele tipo de falta. E depois do Bruno Fux, empurrão. O cara sentiu o contato e se jogou. Para mim não foi falta. E depois ele recebe um passe em profundidade, né? O Pedro do Emerson Royal, e acabou sofrendo pisão, que obviamente foi um pênalti claro, que não teria que se discutir. E o Jorginho batendo pênalti é brincadeira. O que ele bate de pênalti é brincadeira, né? Então, deixa cadê? É só trazer uma situação aqui que eu vi aqui agora do Vini Casagrande, que ele postou no Twitter, sobre que o Filipe Luís acabou falando, confirmando na coletiva agora, né? Ele disse que o Saul não iria ser relacionado, porém o próprio jogador pediu para ser relacionado, né? Então tá uma fala aqui, né? Ele, que é o Saul, né, fez um sacrifício muito grande para estar no jogo. Ainda está com muitas dores, né? Então, sim, o Saul ele pediu para ser relacionado, né? Filipe Luís, abre aspas. Convenhamos, você tem uma equipe que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras. Fala de Filipe Luís na coletiva, né? Então é isso aí, tamo junto e é nóis aí, nação, tamo junto.